TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá. Para garantir a economia, a Prefeitura de Lajeado implanta turno único também na Secretaria da Saúde. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Familiares de policiais militares, com o apoio do CEPERS, o sindicato que representa os professores, os policiais civis e os servidores da saúde, bloquearam desde as 7 horas da manhã desta quarta-feira a saída de viaturas da Brigada Militar no 40º Batalhão de Polícia Militar de Estrela, localizado na Rua Coronel Brito. A manifestação ocorre devido ao parcelamento de salários promovido pelo governo gaúcho. O ato durou até o fim desta tarde. No período desta tarde, foram esperados em torno de 200 pessoas, com a participação de servidores de outros municípios, como Lajeado. Um fator que aumentou a indignação dos servidores em Estrela foram as declarações do deputado Álvaro Boécio, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, que chamou os funcionários públicos de vadios. Familiares dos policiais expõem as dificuldades financeiras causadas pelo parcelamento do salário. Alegam que com os R$600 pagos pelo Estado nesta primeira parcela, não se tem condições de pagar por serviços básicos, como água, luz e aluguel. Todo início de mês é esta insegurança, foi o que disse a esposa de um policial. E uma mulher foi atropelada por volta das 2 horas da tarde desta quarta-feira no quilômetro 75 da ERS 130, na localidade de Barra do Forqueta. A vítima atravessava a rodovia quando foi atingida por um Fiat Strada com placa de Arroio do Meio. A mulher, ainda não identificada, foi encaminhada pelo Serviço Móvel de Urgência ao hospital. O trânsito ficou lento nos 2 sentidos da rodovia durante o atendimento da ocorrência. E Delfino Pereira da Silva, de 69 anos, morreu ao ser atropelado por volta das 7h15 da noite da terça-feira. O acidente aconteceu no quilômetro 13 da IRS 422, na localidade de Vila Nova. Segundo o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Santa Cruz do Sul, o idoso foi atropelado por um ônibus com placa de Santa Cruz do Sul, que fazia a linha Venâncio Aires Boqueirão do Leão. A vítima era moradora da localidade de Linha 7 Léguas. Nenhum dos ocupantes do ônibus ficou ferido. E a Polícia Rodoviária Federal promove a fiscalização nas estradas para combater a violência no trânsito. Veja com Leandro Alarcon. A Polícia Rodoviária Federal começa nesta quarta-feira uma ação para combater a violência no trânsito. Um dos alvos da fiscalização é a ultrapassagem irregular nas rodovias federais do Brasil. A ação vai acontecer em 152 pontos em todo o país. Essa é a segunda etapa de uma série de fiscalizações temáticas de enfrentamento à violência no trânsito, realizadas simultaneamente em diversos pontos de todo o Brasil. De Brasília, Leandro Alarcon. O Corpo de Bombeiros de Teutônia combateu durante 3 horas um incêndio em um forno de carvão em propriedade na Linha Brasil, no interior de Paverama. A guarnição foi acionada por volta das 2h30 da tarde. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. E por volta das 5h30 da tarde da terça-feira, o Corpo de Bombeiros de Lajeado foi acionado para socorrer um senhor de 70 anos que caiu de uma árvore no pátio da sua casa em Cruzeiro do Sul. Segundo o registro, ele estava podando a árvore na hora do acidente. A vítima foi encaminhada para o Hospital São Gabriel Arcanjo, em Cruzeiro. Não foram detectadas fraturas graves. O idoso reclamava de dores na lombar. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, ouvintes. Vamos retomar um tema bastante pontual que tem a ver com os impostos estaduais, um tema que tem também relação direta com o problema aí que
que o Estado enfrenta em relação à arrecadação de tributos. Vamos debater a questão muito importante sobre o ICMS. Como o ouvinte sabe, o ICMS então retorna parte do valor arrecadado pelo Estado, ele acaba retornando para o município. E alguns municípios, como já falado anteriormente, dependem muito desse recurso para poder viabilizar então as suas ações, os seus investimentos no município. Exemplificando então, a maioria da população então entende equivocadamente que o ICMS retorna 100% para o município. Na verdade, não é bem assim. Vamos tentar então nos próximos programas, inclusive, aprofundar muito mais esse tema de como é feito então esse cálculo, como é feita essa distribuição do imposto sobre circulação de mercadorias. Para se ter uma ideia, Lajeado, o índice de Lajeado é 0,63, quase 63, 62, alguma coisa. Significa dizer o seguinte, que na verdade de cada R$100, digamos assim, que é arrecadado de ICMS, não volta tudo para o município. Apenas 25% do valor arrecadado é que é redistribuído entre todos os municípios do estado. Bem, por aí já pode-se ter uma ideia que a maior parte do bolo realmente fica com o estado e os municípios acabam ficando com uma fatia muito insignificativa ou insignificante, porque justamente pela atribuição maior do estado. Mas na verdade o ICMS, digamos, ele acontece nos municípios, mas por uma questão, né, legal é feita essa distribuição. Outro aspecto importante é que desses 25% que é distribuído aos municípios, existem vários fatores que afetam diretamente este valor, esse índice, né? Então o município ele deve, digamos assim, atingir um índice mínimo em vários indicadores. Por exemplo, só para exemplificar, a população do município é um indicador, a área da cidade também é outro indicador, e assim tem vários que eu vou citar oportunamente, vários outros indicadores que compõem então esse índice de retorno. Aí o ouvinte pode entender, bom, de cada R$100 então tecnicamente voltaria a R$25, vamos imaginar Lajeado, a cada R$100 de impostos volta a R$25, não volta a R$25. A grosso modo voltaria no máximo 0,10%, mas como na verdade o valor que volta é só 25%, evidentemente desse valor acaba voltando um valor muito, digamos assim, inexpressivo no montante total arrecadado. Mas essa arrecadação de ICMS é importantíssima para exemplificar. Lajeado está previsto no orçamento do município um retorno de ICMS na ordem de 43 milhões. Veja que não estamos falando de poucos recursos, são valores bem significativos e quanto menor o município, então maior é a importância desse valor. Mas para o ouvinte entender, realmente o valor que é distribuído entre os municípios é muito pouco. Oportunamente vamos então debater a falarmos mais precisamente de como é composto esse índice. E na verdade o retorno para o município ele volta da seguinte forma. Vamos exemplificar um caso prático. Supondo que um lojista comprou uma mercadoria por R$200, né? Ele comprou da fábrica por R$200. Se ele revender por 400, o valor adicionado será 200. Então, sobre esse valor que é feito todo esse cálculo. Então, não é sobre o valor total da mercadoria, é só sobre o valor adicionado. Então, ou seja, aquilo que o comerciante então lucrou sobre a mercadoria é que é feito estes cálculos. Então, muito obrigado. Na próxima semana, então, continuaremos o debate. A Prefeitura de Lajeado vai adotar o turno único a partir de terça-feira. Conforme a secretária da Administração, Fernanda Serve, a medida será tomada para que haja redução das despesas do Executivo.
aprovada pela Câmara de Vereadores, a Lei Municipal 9.920 autoriza a implantação do turno único até o dia 29 de fevereiro de 2016. A perspectiva é de que o turno único gere uma economia de aproximadamente 30% nas despesas com água, luz, telefone, combustível e horas extras da administração municipal. A Secretaria da Saúde também vai adotar o turno único, porém alguns serviços considerados essenciais irão funcionar normalmente. Conforme o titular da pasta, Vladimir Schwingel, a Secretaria irá adotar por horário padrão o início das atividades às 7h30 da manhã e o encerramento às 1h30 da tarde, exceto o setor de transportes, farmácia escola, CAPS Conviver em Liberdade, que é o CAPS adulto, e o CAPS Sim para a Vida, que é o álcool e drogas, além do CAPS Crescer, que é o infanto juvenil. Também continuará funcionando normalmente a unidade de pronto atendimento, a UPA, em horário normal 24 horas por dia. Os demais setores obedecerão o horário de turno único. Os atendimentos agendados nos postos de saúde para a tarde devem ser reagendados para o período do final da manhã e horário do meio-dia, em benefício dos usuários. E a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa Gaúcha decidiu no início da noite da segunda-feira aceitar o pedido de cassação do deputado Dr. Baseggio. O parlamentar é alvo de um processo disciplinar desde que reportagens mostraram supostas irregularidades em seu gabinete. Elas foram divulgadas para todo o Brasil. Veja com o repórter Gabriel Raimundi. Duas acusações haviam sido apontadas pelo corregedor da Assembleia, o deputado Marlon Santos, contra o deputado Baseggio. De acordo com a representação, o parlamentar teria contratado uma funcionária de forma irregular, além de deixar de denunciar seu antigo chefe de gabinete, Neuromar Gatto, por atividades ilícitas envolvendo a estrutura da Assembleia. Uma subcomissão processante, formada pelos deputados Enio Bassi, Jefferson Fernandes e Sérgio Turra, ficou encarregada de analisar a denúncia. Essa subcomissão acabou decidindo pela cassação do mandato. A Comissão de Ética votou a proposta na última reunião. Todos os 12 membros titulares participaram da sessão. Antes da apreciação, o corregedor teve 15 minutos para falar sobre o caso. O mesmo tempo foi dado à defesa do deputado Baseggio. A equipe de advogados do parlamentar, representada pelo Dr. Ricardo Giuliani, pediu por penas mais brandas, como censura ou a suspensão do mandato. O processo na Comissão de Ética é novo, nunca havia ocorrido uma situação semelhante. A situação fez com que a sessão fosse interrompida por 15 minutos para que os deputados pudessem reunir-se com a Procuradoria da Casa e decidir como proceder. O presidente da comissão optou por avaliar o relatório da subcomissão processante, pedindo a cassação. Por 12 votos a 0, o pedido foi aprovado. 3 parlamentares votaram com ressalvas. Nós seguimos à risca, em todos os momentos, aquilo que diz o regimento interno e o Código de Ética Parlamentar. E, havendo dúvidas, nós consultamos sempre, em todos os momentos, a Procuradoria da Assembleia e a Divisão Legislativa. Os advogados do deputado Baseggio informaram que pretendem recorrer da decisão. Para eles, diversas irregularidades que prejudicaram a defesa ocorreram durante todo o processo disciplinar. O fato é que ficou escrachado o desejo de matar e não de permitir que, pedagogicamente, o parlamento se estabelecesse. Então, as possibilidades postas pelo deputado Rosso na votação era assim: ou absolve ou caça. Ora, gente, existe um mundo de dosimetria e proporcionalidade posto à disposição do parlamento. Então não se trata de vencer, não se trata de perder, se trata de dormir com a consciência tranquila. O próprio deputado Baseggio pediu um microfone ao final da reunião. Ele havia permanecido calado durante todo o tempo. O parlamentar considerou a decisão uma overdose e negou as acusações de que teria contratado funcionária fantasma. Ressaltou também que não demitiu o ex-chefe de gabinete na época por falta de provas. Ainda na condição de deputado, adiantou que pretende se manifestar na tribuna da casa. Baseggio não quis falar com a imprensa. O projeto de resolução pedindo a cassação, assinado após a aprovação do relatório da subcomissão processante, será agora encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que deve avaliar a legalidade da matéria. Já a decisão final caberá ao plenário, com o voto de todos os parlamentares do Legislativo Gaúcho. Um momento triste, ninguém gosta de vivenciar essa situação que nós vivenciamos hoje,
mas eu acredito que nós cumprimos com o dever a qual fomos chamados. Os 12 membros da Comissão de Ética estiveram presentes, os 12 membros da Comissão de Ética discutiram o assunto e deliberaram por unanimidade esse relatório apresentado pelo deputado Bassi. O pedágio solidário de Antagorda, realizado durante a Semana do Trânsito, rendeu R$1.000. O valor foi doado ao Lar Abrigo de Encantado, na manhã desta quarta-feira, pelos membros do Departamento Municipal de Trânsito, o organizador das ações. Motoristas que trafegavam pela Avenida Júlio de Castilhos foram abordados entre os dias 24 e 27 de agosto. Receberam materiais educativos e orientações para colaborarem com o bom andamento do trânsito e foram convidados a contribuir com qualquer quantia em dinheiro. André Letícia Furleto e Marta Helena Dal Pasquale, coordenadores das atividades, fazem um resumo geral da campanha. Além do valor em dinheiro, uma placa em homenagem ao trabalho que é realizado no local, brinquedos, revistas, pirulitos, balas e chocolates também foram doados. Conforme Marta, os R$1.000 serão revertidos em prol das crianças, como por exemplo para fazerem um passeio no final do ano. O orfanato Lar Abrigo de Encantado acolhe atualmente 17 crianças de 3 meses a 16 anos na região alta do Vale do Taquari. Elas são assistidas por profissionais como psicóloga, assistente social, psicopedagoga e monitoras e pela direção da entidade. A Semana de Trânsito 2015 de Antagorda ainda contou com palestras, a Escolinha do Trânsito e outras novidades nas escolas. O encerramento das atividades ocorre no dia 10 de outubro no Parque Municipal de Eventos Aldir João Bisleri. O início será às 2 da tarde, com passeio ciclístico saindo em frente à empresa de Amaju, com destino ao parque, onde ocorre a programação do Dia da Criança, organizada pela Secretaria de Educação. E o projeto Soldado Cidadão já qualificou mais de 200.000 jovens profissionalmente. Veja com Rafael Gasparotto. O projeto Soldado Cidadão oferece cursos de capacitação profissional aos recrutas para facilitar o ingresso no mercado de trabalho quando eles concluírem o serviço militar obrigatório. Quando era soldado, André da Silva decidiu fazer o curso para tirar a carteira de habilitação tipo D, que permite aos motoristas dirigir ônibus e caminhões. Com a qualificação do curso, André levou apenas 1 mês para conseguir emprego depois de deixar o quartel. Praticamente abriu as portas para mim, no mercado, porque eu não tinha expectativa do salário que eu ia ter agora, as oportunidades que abriram para mim. Matheus Azevedo é soldado em um batalhão de Brasília. Ele está fazendo um curso de pintura automotiva e diz que não teria acesso a essa qualificação se não fosse a oportunidade oferecida pelas Forças Armadas. Matheus pretende trabalhar com lanternagem e pintura em oficinas e concessionárias quando der baixa no Exército. Sair daqui capacitado para os empregos que estão por vir lá fora. A capacitação em pintura automotiva é apenas um dos mais de 100 cursos oferecidos pelo projeto Soldado Cidadão. Dados das Forças Armadas indicam que 80% dos alunos que frequentam as aulas conseguem emprego na área quando terminam o serviço militar. O projeto atende uma média de 12.000 alunos por ano e já beneficiou mais de 200.000 soldados nos últimos 10 anos. Os cursos são feitos em parceria com escolas técnicas e militares, têm duração de 160 horas e oferecem capacitação em áreas como informática, gastronomia, mecânica, construção civil e segurança. O general Eufrásio aponta as vantagens do projeto para os recrutas. Além da capacitação, a certificação dessa capacitação pela entidade que ofereceu o curso, que lhe dará excelentes condições de ingressar no mercado de trabalho. Porém, mais importante, e o que a gente tem constatado isso, nas entidades parceiras, nas entidades que ofereceram o emprego a esses soldados, até em familiares desses soldados, nós temos constatado que o grande ganho é a volta ou a obtenção do interesse pelo autoaprimoramento. O projeto Soldado Cidadão é um projeto de cunho social, mas não é um projeto assistencialista, É um projeto de capacitação. Normalizar os critérios técnicos de licenciamento ambiental e florestal e discutir em conjunto casos específicos sobre o meio ambiente são os motivos que levaram as biólogas Vanessa D'Ameto Lázari, de Antagorda,
Ana Lúcia Sonda, de Dr. Ricardo, e Elisane Provenzi, de Ilópolis, a formarem um grupo de trabalho. A partir da publicação de resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, os municípios receberam mais autonomia e seu rol de licenciamentos aumentou. Levando isso em conta, desde o início de 2015, as 3 biólogas passaram a reunir-se mensalmente para juntas alinharem suas tarefas. Elas discutem casos específicos e elaboram formulários para facilitar a burocracia dos interessados. Ana Lúcia diz que a iniciativa está sendo válida. Quem tiver interesse em consultar os formulários ou obter mais informações pode acessar os sites de qualquer um dos 3 municípios ou contatá-las junto aos departamentos do meio ambiente. E a Receita detalha as novas tributações para produtos de informática e as bebidas quentes. Veja na matéria da NBR. Entre os produtos que vão ter nova tributação estão os tablets, smartphones, notebooks e modems. Desde 2005, o governo reduziu a 0 as alíquotas da contribuição PIS, PASEP e COFINS desses produtos. A partir de 1º de dezembro, essas alíquotas voltam a ser cobradas e devem gerar uma arrecadação de mais de 6 bilhões de reais em 2016. De acordo com o coordenador-geral de tributação da Receita Federal, o governo acredita que o mercado já está preparado para lidar com a tributação regular destes produtos. O fim do benefício da inclusão digital foi idealizado ou determinado no sentido de que a redução a 0 da alíquota do PIS/COFINS já surtiu os seus efeitos no sentido do benefício do setor e que agora, já com o mercado mais maduro, podemos passar então a tributação normal como qualquer outra empresa que recolhe PIS/COFINS. As bebidas quentes, como vinho e destilados, também vão ter mudanças na cobrança de impostos. A partir de 1º de dezembro, a alíquota vai ser cobrada com base no valor das bebidas e pode variar entre 10% a 30%, dependendo do tipo de produto. A expectativa de arrecadação é de R$1 bilhão em 2016. Já as operações do BNDES voltam, a partir desta terça-feira, a ter cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações de Crédito. Com a medida, são esperados um aumento de R$3 bilhões em 2016. O governo também está mudando a cobrança das receitas de direito de imagem e autor, que passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem e deve acrescentar mais de R$615 milhões ao orçamento. Para o coordenador-geral de tributação da Receita Federal, esses recursos adicionais vão ajudar as contas públicas e a manter os programas sociais. Sempre quando há oneração da carga tributária, essa diferença que o Estado acaba angariando da sociedade deve voltar para a própria sociedade, equilibrando as contas do governo e utilizado nos seus diversos programas sociais no equilíbrio do orçamento. Na quarta-feira, dia 26 de agosto, 26 alunos do 5º ao 9º ano da Escola Municipal Sagrada Família de Roca Salles participaram da 18ª Olimpíada Matemática da Univates, em Lajeado. A escola participou da Olimpíada buscando envolver os alunos em diferentes desafios, para assim perceberem que é possível aprender matemática de diversas formas. Através da matemática, os alunos desenvolvem o raciocínio lógico, estimulam o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Nas aulas da disciplina, a professora Rosana procura alternativas para aumentar a motivação dos alunos, desenvolvendo a autoconfiança, a concentração, a organização, estimulando a socialização e a integração com os colegas. E a produção do petróleo e gás natural em julho é de mais de 3 milhões de barris. Leandro Alarcon traz as informações. A produção total de petróleo e gás natural no Brasil no mês de julho alcançou mais de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O número representa quase 9% a mais do que foi registrado no mesmo mês do ano passado. Cerca de 92% da produção de petróleo e gás natural no Brasil são provenientes de campos operados pela Petrobras. De Brasília, Leandro Alarcon. Toda a comunidade está convidada a participar da programação especial que ocorre na manhã deste sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Rua de Eventos Charrua do Meio. Numa promoção da administração municipal por meio da Secretaria da Agricultura e Departamento do Meio Ambiente, o espaço sediará simultaneamente
a 12ª edição da campanha de descarte ambientalmente correto, Jogue Limpo com Arroio do Meio, é a edição comemorativa dos 5 anos da Feira do Produtor. Para o aniversário da Feira do Produtor, estão programados um momento oficial com pronunciamento de autoridades, produtores e consumidores, seguindo de apresentações artístico-culturais e degustação de produtos coloniais. Ao todo, 12 produtores do município comercializam dezenas de variedades de frutas, verduras, legumes e demais produtos coloniais no local, aos sábados pela manhã. Os interessados em colaborar com o meio ambiente poderão participar do Jogue Limpo com Arroio do Meio, descartando eletroeletrônicos, vidros de café e conservas em estado de reutilização, medicamentos vencidos, pilhas, baterias, óleo de cozinha usado, entre outros tipos de lixo. Haverá ainda feira de artesanato e cães da Associação de Proteção aos Animais Arroio-Meenses, a APAAN, para doação aos interessados. Para o prefeito Sidney Eckert, a programação é democrática e atende preferências de toda a família, com atividades relacionadas ao meio ambiente, alimentação saudável, artesanato, cultura e amor pelos animais. E o governo anuncia as 3 primeiras empresas que aderiram ao programa de proteção ao emprego. Acompanhem com Sumaia Vilela. As empresas são do setor automotivo do estado de São Paulo. A Gremer e a Caterpillar firmaram a adesão por 6 meses, com redução de 20% na carga horária. As duas se comprometeram a garantir o emprego de cerca de 2.000 funcionários. Já a Racine NHK fez a adesão com 551 trabalhadores, pelo período de 3 meses e redução de 15% da jornada de trabalho. Para os empresários, esse programa atende os interesses tanto dos trabalhadores como das empresas. O PPM permite ajustar o quadro de funcionários, o quadro de trabalho que a gente precisa, sem demitir funcionários, que é melhor para o funcionário e é melhor para a empresa, que retém seus funcionários e num futuro recuperação do mercado fica mais fácil. Hoje em dia, treinar funcionários e preparar os funcionários também tem um custo e que a gente, se puder, evita dispensar. O Programa de Proteção ao Emprego, ou PPE, permite que empresas que estão com dificuldades financeiras reduzam a jornada de trabalho dos empregados em até 30%. Metade da provocada pela redução é coberta pelo governo federal, por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por exemplo, quem recebe um salário de R$ 2.500 e tem a jornada reduzida em 30%, passa a receber R$ 2.125, sendo que R$ 375 seriam pagos pelo governo e o restante pela empresa. O período máximo para usar o programa é de 12 meses. Enquanto a adesão estiver valendo, as empresas que adotarem o PPE não vão poder dispensar os empregados que tiveram a jornada de trabalho reduzida. E a decisão sobre a adesão deve ser feita em conjunto entre trabalhadores e empresa, que deve comprovar que está com dificuldades financeiras. A aprovação destas 3 empresas, o pagamento do FAT implica em R$ 5.689.025. Se esses trabalhadores tivessem uma dispensa do seu trabalho e fossem demitidos, o FAT teria que pagar como seguro-desemprego R$ 11.780.600. Na tarde de terça-feira, o empresário Nestor Heineken participou de reunião na Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Lajeado, com o intuito de oferecer uma prensa de papel à cooperativa de catadores Cepete Araju. Participaram do encontro a secretária Ana Rexigel de Souza, a colega do Planejamento Marta Peixoto e o assessor jurídico Edson Kober. O coordenador do setor de licenciamento ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Jean Tasca, e a assistente social Bárbara Weber. Heineken, que pretende conhecer o pavilhão de triagem, falou sobre a intenção de doar a prensa de papel à Associação de Catadores, com o intuito de auxiliar o trabalho das pessoas que hoje ocupam parte da margem direita da IRS 130, antes do acesso à rodoviária do município. A assistente social expôs a situação das famílias que ocupam a área e adiantou que 6 delas estão cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida.
deverão deixar logo aquele local quando forem entregues os apartamentos dos condomínios Novo Tempo 1 e 2 no bairro Santo Antônio. Tasca salientou que vários empresários de Lajeado colocaram-se à disposição para auxiliar os catadores. O coordenador do setor de licenciamento ambiental da Secretaria do Meio Ambiente evidenciou a importância da doação da prensa do processo de reciclagem do papel recolhido pelos catadores. Ele sugeriu que os resíduos recicláveis produzidos pela empresa pudessem ser destinados à CEPET Araju, o que poderia auxiliar os catadores a elevarem ainda mais a sua renda mensal. E o Banrisul assina 2 contratos de financiamento para a cultura de oliveiras, aqui no Rio Grande do Sul. Foi lá na Expo Inter. Thaisa Borges traz as informações. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior potencial de expansão do cultivo da oliveira e, consequentemente, da produção de azeite e de azeitonas em conserva. O estado possui hoje aproximadamente 120 produtores, especialmente em municípios da metade sul. Para incentivar ainda mais a produção de oliveiras, foi realizado hoje na Expo Inter a tarde da olivicultura. No evento foram assinados 2 contratos de financiamento entre produtores de Cachoeira do Sul e Formigueiro com o Banrisul. O Banrisul vê como uma cultura muito importante porque nós descobrimos hoje que o Brasil importa 99% do azeite consumido aqui. Então é muito importante incentivarmos essa cultura, né, que vai trazer, certamente, vai gerar renda, vai gerar empregos. Isso é muito importante, o Banrisul está ao lado dessa iniciativa que é muito elogiável por parte da Secretaria da Agricultura. Os produtores beneficiados com os financiamentos acreditam que essa parceria entre o governo do estado e os bancos ajuda no desenvolvimento da produção de oliveiras. Nós estamos buscando com o Banrisul, com o governo do estado, o financiamento para iniciarmos uma produção de oliva lá em Cachoeiro do Sul. E para a gente que vai começar, é muito importante ter o Banrisul ou ter a Secretaria de Agricultura nos apoiando. Durante o encontro, representantes do Banco do Brasil, Sicredi e BRDE também assinaram termos de cooperação técnica com a Secretaria de Agricultura, com o objetivo de apoiar os produtores. O prefeito Luiz Fernando Schmidt recebeu na tarde da terça-feira no gabinete o coordenador da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, Paulo Bax, para tratar da construção de um corredor de embarque e desembarque em frente à Escola Estadual de Educação Básica Érico Veríssimo. Também participaram da reunião o vice-prefeito Vilcinho Jacques, o secretário de Obras Adi Ceruti e a secretária do Planejamento Marta Peixoto, além do coordenador de trânsito Euclides Rodrigues e da direção da escola. Membros da 3ª CRE apresentaram um projeto referente à obra para auxiliar a saída e entrada dos alunos, pois o movimento nestes horários é grande. A escola se localiza na Avenida Senador Alberto Pasqualini, próximo à Univates, o que faz com que o fluxo seja ainda maior. Inicialmente, a ideia é construir uma 3ª pista com alargamento da avenida em frente à Escola Érico Veríssimo. A obra envolve diversos fatores externos ao colégio, como arborização, postes que precisam ser retirados, caixas da operadora de telefones, entre outros. O prefeito, acompanhado do secretário Adi Ceruti, já sinalizou que o governo será parceiro em auxiliar nesses itens. Para o prefeito Schmidt, independentemente do governo que se está representando, a União deixa tudo melhor para a população e que a escola é de grande utilidade para o município. Paulo Bax ressaltou a importância da parceria entre a 3ª CRE e o governo municipal para o bem de toda a comunidade. Conforme a professora e presidente do Conselho Escolar da instituição, Yara Lerman, a dificuldade no embarque e desembarque dos alunos é constante por causa do fluxo de veículos. Para concretizar a obra que proporcionará mais segurança aos alunos e comunidade em geral, inicia agora a busca por parcerias. Nos próximos dias deverá ser agendada uma reunião com o secretário de Educação do Estado, Vieira da Cunha, para solicitar verba para a realização deste projeto. Entrarão com contrapartida também a 3ª CRE, o município de Lajeado e a Escola Érico Veríssimo. E o Sesc Lajeado está com inscrições abertas para a etapa local do circuito Sesc de vôlei. As disputas acontecem no dia 13 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, no Sesc, na Silva Jardim 135.
As equipes femininas e masculinas interessadas em participar podem se inscrever até o dia 9 de setembro pelo valor de R$ 150. As vagas são limitadas. Além de Lajeado, a competição ainda terá a última etapa em Farroupilha no dia 25 de outubro. A fase realizada anteriormente aconteceu em Bento Gonçalves. Informações podem ser obtidas no Sesc Lajeado pelo telefone 3714-2266. Mais esportes você tem daqui a pouco no Papo de Boleiro. E saiba como será esta quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quinta-feira em todo o estado e no Vale do Taquari. E nesta quinta-feira o sol até aparece em todas as regiões, mas ele vai vir acompanhado de nebulosidade. Em alguns períodos do dia, inclusive, pode ficar totalmente fechado e o sol não aparecer. Por enquanto, não tem previsão de chuva para quinta-feira, só de nebulosidade mesmo. E o anoitecer, à medida que o dia vai passando e a noite vem se aproximando, a nebulosidade tende a aumentar e a noite de quinta-feira não vai ter estrelas e nem vai ter luar aqui na região. Mas, por enquanto, não chove. Vamos ver então como ficam as temperaturas nessa quinta-feira. Em Lajeado, o dia amanhece com sol e ao longo do dia vai aumentando a nebulosidade. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima chega aos 20 graus na tarde de quinta-feira. Na cidade de Forquetinha, o dia também começa com sol e nuvens. A mínima prevista é de 10 graus e a máxima não ultrapassa os 17 graus em Forquetinha nesta quinta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E com o objetivo de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, intensificando sua relação com a sociedade, o Instituto Brasileiro de Museus promove anualmente uma temporada cultural chamada de Primavera dos Museus. Neste ano, a Univates participa da programação por meio do Museu de Ciências Naturais, em parceria com o Centro de Memória, Documentação e Pesquisa e o projeto de extensão História e Cultura Caigangue em território da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. O tema desta edição do evento, a 9ª Primavera dos Museus, que ocorre de 21 a 27 de setembro, é Museus e Memórias Indígenas. Por isso, serão oferecidas 2 edições de oficina intitulada Repensando a Imagem da Presença Indígena, que é realizada a partir das imagens que as pessoas possuem dos povos indígenas, apresentando uma breve contextualização desta temática e enfocando, com base em trabalhos sobre a história e memória do povo caigangue, algumas vivências e o protagonismo deste grupo aqui no Vale do Taquari. A primeira atividade ocorre no dia 22 de setembro, das 7h10 até as 9 da noite, voltada a acadêmicos e professores. Já a segunda, programada para o dia 23, das 2 às 4 da tarde, será voltada a estudantes das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, além de professores dessas turmas. As atividades são gratuitas e as inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/inscrições/eventos, no caso da oficina para acadêmicos e professores, e pelo telefone 3714-7000, no ramal 5504, no caso da oficina para alunos e professores da educação básica. E este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, 2 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta quinta-feira, 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.